Vamos para a nossa primeira questão, vamos fazer uma leitura, né, sobre Vygotsky, inspirado nos princípios do materialismo dialético, considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura humana como processo de apropriação, né, de apropriação do homem da experiência histórico-cultural. Então, Vygotsky fala muito essa relação assim, histórico-cultural, né? Essa relação histórico-cultural. Então, o primeiro ambiente social da criança, para Vygotsky, é a família. Família é o primeiro ambiente social da criança. Então, vamos lá. Então, a alternativa aqui não corresponde aos estudos de Vygotsky. Então, nós estamos aqui no Instagram, né, e também aqui no Meet, falando, né, sobre Vygotsky. Estamos resolvendo questões de Vygotsky. Quem quiser depois no Instagram, lá no direct, nós colocamos várias questões, 10 questões, sobre determinado assunto, e vocês podem responder direto no direct, ok? Então, o que não corresponde ao estudo de Vygotsky. Então, assim, a gente trabalha de uma forma lúdica, resolvendo questões, o que está ali em vermelho é a alternativa que está errada, e o azul, né, a alternativa que está correta, né, os pontos que estão corretos. Então, se a pergunta aqui diz não, tá? Não, então nós temos que pegar um ponto, uma alternativa que não faz parte de Vygotsky, ok? Então nós já temos aqui alguns pontos de Vygotsky. Vamos estar comentando cada um deles aqui, ok? Vamos lá. Então, a alternativa A, ela diz... O que diz a alternativa A? A alternativa A, ela está correta. Agora, por que ela está correta? Ela está correta que diz aqui, letra A. Na abordagem que ocorre, não é uma somatória entre fatores inatos e adquiridos, e sim a interação dialética e positivo, que se dá desde o nascimento, tá? Se dá desde o nascimento, entre o ser humano e o meio social e cultural que se insere. Então, a palavra-chave aqui, tá, gente? É meio social e cultural. Esse meio social e cultural é o quê? É o ambiente social. Conforme eu falei aqui, o primeiro ambiente da criança é a família. O primeiro ambiente social da criança é a família, é referente ao Vygotsky nesse meio social e cultural. Então, ele diz aqui que o que ocorre não é uma somatória entre fatores inatos, né, e adquiridos. Porque, na verdade, esses fatores inatos e adquiridos, né, vêm lá de Piaget, mas está falando que não é uma somatória, tá? Não é uma somatória. Então, essa alternativa ela está correta. Nós queremos aquela que esteja incorreta. Letra C diz, né? O que diz a letra C? Vygotsky discorda da visão ambientalista, pois para ele o indivíduo não é o resultado de um determinismo cultural, ou seja, não é um receptáculo vazio, né? Igual diz na educação infantil, né? A criança não é uma tábua rasa, né? Não é uma folha em branco, ok? Então, aqui é um ser passivo que só reage às pressões do meio, sim, um sujeito que realiza, né, essa parte preta aqui, ó, e sim um sujeito que realiza uma atividade organizadora
na sua interação com o mundo. Olha só, a palavra-chave, gente, presta atenção. Interação, tá? Interação. Então, ele interage, tá? Ele participa dessa família, né? Dos costumes, das características, né? Inclusive, Paulo Freire fala muito isso, né? Da questão de nós sermos formadores de opinião, sermos críticos. Críticos que falamos aqui de uma crítica construtiva, tá? Uma crítica construtiva, ok? Então, essa aqui está correta. Foi uma pergunta muito bem elaborada, tá? A letra D. Vygotsky afirma que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, ou seja, se dirige às funções psicológicas. Para quem não sabe, né, sabe Vygotsky, né, psicólogo, Piaget, biólogo, tá? O que tem como entre eles, professor? O interacionismo, ok? Que estão em via de se complementar. Então, as funções psicológicas, que na verdade, se complementam aqui. Então, o bom ensino vem, claro, do seu desenvolvimento, certinho aqui, tá? Então, a alternativa que está errada, tá? Que não faz parte aqui, qual que é? A letra B. Os processos de ensino, letra B, tá? Os processos de ensino só podem se realizar na medida que a criança estiver pronta, né? Seria até a questão da maturidade, do inatismo, né? Inatismo é Piaget, maturidade é Piaget, mas para Vygotsky, criança pronta, não. Só quando a criança estiver pronta, não, tá? Não. Isso quer dizer o quê? Madura, para efetivar determinada aprendizagem. Então, a prática escolar não desafia. A prática escolar ela tem que ser desafiada. E aqui diz que não desafia. Apesar que uma alternativa está errada, né? Uma alternativa está errada, a gente só precisa de uma, tá? Mas eu estou colocando mais pontos aqui para vocês, porque nós temos que chegar nas questões, né? Temos que acertar as questões. Como nós vamos acertar? Eliminando as alternativas, bem? Eliminando as alternativas. Então, já fiz aqui de uma forma lúdica para vocês, né? Já preparei tudo para vocês, já deixei tudo planejado, ok? Não precisa mais ficar selecionando, grifando, então já deixei tudo pronto para vocês. Inclusive, lá no Instagram, a gente envia esse material também para vocês. Vocês estarem respondendo, claro, é para responder no próprio direct. Não é só para dar um coração, ok, obrigado. E aí, tem que participar, tem que interagir, tem que responder, tá? É igual lá, a gente proporciona para vocês 10 questões todos os dias no Instagram. Tem que curtir, tem que responder, tem que marcar as amigas. Eu falo aqui, né? Falo aqui, você só precisa de uma vaga, tá? Então, você não precisa, né? Tá estudando, compartilha, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos para a nossa segunda questão. Alguma dúvida aí? A pergunta foi bem elaborada. Vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Ok. Vamos para a nossa segunda questão. A segunda questão aqui.
Vygotsky, inspirado nos princípios do materialismo dialético, considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura humana, né? Dessa complexidade da estrutura humana, como um processo de apropriação pelo homem da histórica, né? Da histórica, experiência histórica e cultural. Com base no Vygotsky, a alternativa que não corresponde aos seus estudos é a seguinte: de novo, uma questão negativa, tá? Então vamos lá, como é que vamos lidar aí com essa questão negativa? Vamos lá. Então né? Não corresponde à expectativa. Vamos lá. O cérebro é visto como órgão material, né? Um órgão material da atividade mental. O cérebro é visto como um sistema flexível, capaz de servir a novas diferentes funções sem que sejam necessárias transformações no órgão físico, né? Letra B. O fato de o indivíduo não ter acesso à escola significa o impedimento da apropriação do saber sistematizado da construção de funções psicológicas mais sofisticadas de instrumentos de atuação e transformação do seu meio social e de condições para a construção de novos conhecimentos. Letra C. Terá sucesso a criança que tiver algumas qualidades e aptidões básicas que implicarão na garantia de interesse ou mesmo maturidade para aprender. A responsabilidade está na criança e, no máximo em sua família. E a letra D, né, a letra D aqui, bem abaixo, diz: o indivíduo, da mesma forma que internaliza as formas culturais, as transforma e intervém em seu meio, que é, portanto, uma relação dialética com o mundo do sujeito, constitui e se liberta, tá? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui, tá? Ele diz aqui a pergunta: Vygotsky, inspirado nos princípios do materialismo dialético, considera o desenvolvimento da complexidade da estrutura humana, essa complexidade da estrutura humana como processo de apropriação pelo homem da sua experiência histórica e cultural. Então, com base no Vygotsky, a alternativa que não corresponde aos seus estudos é a seguinte, né? Então, vamos lá. Aqui diz o seguinte: o cérebro humano é visto como órgão material de atividade humana, o cérebro é visto como um sistema flexível, capaz de servir novas diferentes funções, sejam necessárias transformações do órgão físico. Não é necessário a transformação do órgão físico, né? O cérebro é um sistema, né? E é um sistema complexo, tá? É um sistema complexo. O fato de o indivíduo não ter acesso à escola significa o impedimento da apropriação do saber sistematizado, da construção de funções psicológicas mais sofisticadas de instrumentos de atuação e transformação do seu meio social e de condições para a construção de novos conhecimentos. Ele diz aqui o fato de o indivíduo não ter acesso à escola. Vygotsky e Piaget, eles fizeram estudos referentes à criança, referente à escola, tá? Então, Piaget e Vygotsky fizeram estudos referente à criança, não é à escola, tá? Letra C. Terá sucesso a criança que tiver algumas qualidades básicas que implicarão a garantia de seu interesse ou mesmo maturidade para aprender. A responsabilidade está na criança e, no máximo, em sua família. Aqui está falando ou mesmo maturidade para aprender, não precisa ter maturidade para aprender.
tá? Não precisa ter uma maturidade para aprender. Okay? Piaget fala muita questão do histórico, né? Histórico, social e cultural. Tá? Não fala a questão da maturidade, ele fala da aprendizagem da família. Tá? Não fala da questão do inatismo. Inatismo, quem fala de inatismo é Piaget. Quem fala de maturidade também questão de maturidade é o Piaget, não é o Vygotsky, tá? Então, para responder Vygotsky, tem que saber Piaget. E os dois, nos editais, falam essa questão, Piaget e Vygotsky, né? Os dois falam da questão da criança, né? Maturidade é Piaget, tá? Não é Vygotsky. Então, os três aqui, no caso, vocês não, elas não estão corretas, tá? Então, aqui, o indivíduo, da mesma forma que internaliza, essas três não estão ligadas a essa complexidade, tá? Então, no caso aqui seria a letra D. O indivíduo, da mesma forma, ele internaliza as formas culturais. O indivíduo, da mesma forma que internaliza as formas culturais, as transforma em intervém em seu meio. Portanto, uma relação dialética com o mundo, feito, se liberta. Então, vamos falar um pouco aqui, né? Vamos falar um pouco de torcida, né? De time. Então, ele internaliza aquela paixão pelo time. Ele intervém no seu meio, né? Falando, referente, estou dando um exemplo aqui, questão de time, tá? Então, que tem mais a ver aqui, né? Que não corresponde a essa complexidade da estrutura humana, nesse caso, é a letra D. Bom, vamos lá. 3. 3, vamos lá. Questão 3. Questão 3. Ao discutir uma proposta de organização, vamos lá. Ao discutir uma proposta de organização na prática pedagógica dentro do quadro da teoria sócio-histórico-cultural, que é Vygotsky, Verne dá o conceito vigotskiano dessa mediação, ênfase especial na perspectiva segundo a autora, né, a Verne. Então, diz aqui o que ela diz. Vamos lá, o que ela diz aqui? Os erros são considerados problemas de assimilação, daquilo que o professor procurou repassar, e por isso devem ser eliminados ou reduzidos ao máximo. No caso, os erros são considerados problemas de assimilação, daquilo que o professor procurou repassar, e por isso devem ser eliminados. Quer dizer, o erro deve ser eliminado. Então, os erros são problemas de assimilação. Se você assimilar algo, não é um erro, tá? O erro não deve ser eliminado. Inclusive, eu falo aqui para vocês, né? Nós aprendemos com os erros. É melhor errar comigo, né, do que errar no dia da prova. Eu sempre falo isso aqui, né? Melhor errar aqui nos exercícios, né, do que errar no dia da prova. Essa aqui ela está errada. Letra B. O processo de ensino-aprendizagem tem como ponto central a incorporação e a reprodução dos conhecimentos acumulados pela humanidade ao longo do século. Gente, reprodução dos conhecimentos, tá? Isso educação bancária, lá de Paulo Freire. Paulo Freire é crítico da educação bancária. Então, a reprodução de conhecimentos acumulados, a reprodução dos conhecimentos como um ponto central, sempre esse assunto é alternativa errada, tá? Reprodução de conhecimento. Letra C. Vamos lá.
Letra C. A escola visa a adaptação dos educandos, a escola visa a adaptação dos educandos, sim, aos padrões e aos papéis existentes na sociedade, a fim de que haja harmonia no corpo social e bem-estar para todos. Gente, quando fala de padrões, nós estamos seguindo normas, nós estamos seguindo regras. Não pode, quando a gente fala regras, normas, uniforme, isso é rígido, isso não é flexível, tá? Então, padrões e papéis existentes da sociedade, né, não pode ser alterado. Olha, fazer dessa maneira, é dessa maneira que sempre nós aprendemos, tá? Então, letra C ela está errada, tá bom, Aline? Está errada. Então, a alternativa correta é a letra D. Né? A letra D diz: o aluno aprende a partir do que lhe é significativo e interage. Interage a partir de experiências sociais que possui. Então, o primeiro ambiente social é quem? A família. Eu falei aqui para vocês. Construindo a partir de conexões entre experiências, conhecimento anterior. Então, o Vygotsky fala muito do ZDP, da Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, por exemplo, vou num restaurante, se eu tem um prato chique lá, né? Caviar, louças, o copo para água, o copo para vinho, talher, não sei o quê. Então, o que, que a pessoa faz? Ela olha o outro, para poder copiar, tá? Então, nós vamos a letra D. Bem? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos mais uma de Vygotsky, hein? Vamos lá. A psicologia histórica cultural, a psicologia histórico-cultural e a epistemologia dialética, a epistemologia genética é Piaget, tá? Então, vamos lá. A psicologia histórico-cultural e a epistemologia dialética trouxeram contribuições importantes em relação ao processo de construção do conhecimento, né? Essa construção desse conhecimento. Então, entre elas, conforme Vasconcelos, a ideia de que o processo de construção desse conhecimento, o sujeito passa pelos seguintes momentos, tá? Não, referente ao processo de conhecimento. Isso está lá no livro de Vygotsky, ok? Então, aqui, essa construção do conhecimento histórico-cultural. Então, no caso aqui, vamos eliminar as alternativas. Maturação faz parte de Vygotsky. Mas sistematização também não. Então, antitese e síntese, né? Então, ao contrário, uma tese, antitese, não. Então, no caso, a alternativa B, síncrese, análise e uma síntese, ok? Alternativa, letra B, tá bom? Esse material vai estar disponível para vocês as questões aqui pelo Instagram, tá? E o vídeo pelo Instagram e pelo WhatsApp. Vamos lá. Vamos lá, Daniela, o senhor poderia explicar cada uma dessas? Eu falo aqui, né, sempre para os alunos, você seguindo uma lógica,
né? Síntese vem primeiro, análise, você vai analisar, né? Você vai fazer um planejamento, e a síntese é o quê? É um resumo, né? Você vai fazer um resumo. Então, na verdade, isso tudo, essas três etapas, é a construção do conhecimento desse sujeito. Então, para construir o conhecimento, a gente tem que ter a síntese, uma análise da situação, né? Vou fazer uma análise da situação. Isso é referente à construção do conhecimento de qualquer assunto que analisar, que está sendo abordado, e através dessa análise do que eu abordei, vou fazer uma síntese. Então, a gente, referente aos conhecimentos, né, a gente faz muito, a gente fala em inglês, né, os 5 Ws e um H, né, em inglês. What, o como é o how, né, mas what, o que, why, por quê, e agora eu não estou lembrando os outros aqui, tá? Mas tem lá os cinco Hs e um W. Depois eu falo aqui com vocês no Instagram, no WhatsApp, eu explico, tá bom? Mais detalhes. Vamos lá, então, o importante é o quê? Eliminar as alternativas, gente. Eliminando as alternativas. O Vygotsky sempre fala do ZDP e fala desse conhecimento histórico-cultural. Inclusive, tem até uma tendência pedagógica do Vygotsky, né, que é uma tendência progressista, histórico-cultural, tem uma tendência pedagógica aí do Vygotsky. Lá, vamos para a próxima. O desenvolvimento da capacidade psicológica, da formação de conceitos que se dá ao cotidiano e por meio da aprendizagem escolar, Vygotsky define os conceitos cotidianos como aqueles que as crianças aprendem no seu dia a dia, né? E os conceitos científicos como aqueles que são. Então, como é que seria isso? Os conceitos cotidianos, o que as crianças aprendem no dia a dia, seus conhecimentos científicos. Então, são aqueles sistematizados, transmitidos não intencionalmente na escola. Toda informação tem uma intencionalidade pedagógica, tudo tem uma intenção, tá? Então, essa intencionalidade, ela é positiva, tá? Então, já eliminamos a letra A, não intencionalmente. Vamos lá, eles são assistemáticos. Não, eles são sistemáticos, sistema, tá? É um sistema. Sistemáticos é o quê? Não há um sistema, tá? Uma forma aleatória. Não, tudo tem um planejamento, tem uma organização. Então, assistemáticos, não. E aqui está falando não intencionalmente, tá? Então, cuidado aqui, letra C, não. E aqui, intermitentes, transmitidos intencionalmente na escola. Então, o examinador, ele quer eliminar aqui. B ou D? B ou D? Tá? B ou D. Então, intermitentes. Não, é sistemático, é sistema. É igual o Windows, não é um sistema operacional? Sistema. Rede social, ela não tem um sistema lá? Feed, aplicação, Reels, é um sistema. Cada um tem um sistema. Tá? E aí, sistema positivo. Intencionalidade positiva. Ok? Nós estamos aqui para chegar nas alternativas corretas. Ok? Conhecimento adquirido, o conhecimento formativo, vocês já tiveram na faculdade. Aqui existe o mundo da escola, o mundo dos concursos.
Está preparado aqui para resolver questões. Resolvendo questões de concurso. Aqui foram questões retiradas de concursos. Foi eu que inventei. Tá? Vamos lá. Questão bônus, hein? Como dizem aí, melzinho. Questão bônus para acertar. A linguagem surge a partir da interação de novo, né, entre sujeitos e na troca de experiências entre pares que se dá a constituição da subjetividade humana. O pressuposto acima está de acordo com... Aí, fácil, hein? Vamos lá. Questão 6, hein? Escreve aí. 6. Qual é a letra do 6? Vamos lá. 6. Ah, 6B? 6C? 6? Letra C? 6, letra B? Olá, Márcia Paiva. Oi, Márcia, tudo bem? 6. Daniele Cunha, 6. Letra A, letra A. Júlia Medeiros, letra A. Gente, tem que resolver questões, tem que ter uma prática, tem que saber o conceito, né, do autor. 6. Letra B. Vamos lá. Ó, no Instagram, 6A, 6D. Visão ambientalista e inatista, cognitivista, tudo Piaget. A questão é Vygotsky. Tem que saber o que é Vygotsky, gente. Vygotsky e Piaget, para fazer aprendizagem, todo concurso cai, tem que saber Piaget e Vygotsky. Ok? Vamos lá. Então, linguagem, né? Tem até o livro do Vygotsky, falando aí da linguagem e pensamento. Surge a partir da interação entre os sujeitos do mundo e na troca de experiências entre pares que se dá a constituição da subjetividade humana. Exposto acima, teoria histórico-cultural, gente. Letra B, C e D é Piaget, tá? Pode essa questão não, gente. Escreveram D, B, pelo amor de Deus, está perdendo ponto no concurso. Concurso, os pontos são preciosos. O curso não é só LDB e BNCC, hein? Vai muito isso aqui. Ok? Vamos lá, gente. Cadê os corações aí? Vamos lá, clique em curtir, hein? O vídeo. Clica lá, comente, tá? Isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá, questão 7. Na perspectiva vigotskiana, o processo de aquisição da oralidade ocorre através, letra A, simples memorização de palavras repetidas, ambiente rico de possibilidades de interações, C, digitalização de objetos coloridos, e D, exercício contínuo de palavras, de repetição de palavras. Vamos lá. Melhorou agora o tamanho por inteiro aí, completo. Vamos lá, Maria, letra B. Vem aqui. Vamos lá, convidem
pessoal para o grupo, hein? Nós iniciamos no grupo a aula quando estamos ao vivo. Eliane, letra B. Tá certo, tá certo. Vamos lá, então. 7, letra C. Meu Deus. Mas isso não, Patrícia. Me mata, papai. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Musicalização, letra C, não. A questão da oralidade. Eu falei, o ambiente inclui possibilidade de interações, interações. Letra A e D são sinônimos, memorização, palavras repetidas e o contínuo de repetição de palavras. A e D, não, letra B, tá? B, beleza? Letra B. Lá, pessoal aí de Mato Grosso, chegando agora, Mato Grosso do Sul. Gente, é 20 horas, horário de Brasília. 20 horas, horário de Brasília, horário de São Paulo, tá? Vamos lá. Questão 8. Lev Vygotsky, ao tratar das relações entre o desenvolvimento e a aprendizagem, propõe o conceito do ZDP, do desenvolvimento proximal, considerando esse conceito, qual prática pedagógica está mais forte relacionada, relacionada à sua consolidação? Vamos lá. Letra A, a proposição da resolução de um problema na sala de aula, em grupo, olha, sala de aula, grupo, comunidade, tá? Forte essa aqui, hein? Letra B, a proposição da leitura silenciosa de um texto individualmente, sala de aula, gente, cadê o coletivo? Cadê o grupo? Cadê o ambiente, né? Aqui, individualmente. Não, tá? O envio de uma lista de exercícios com tarefa a ser feita em casa. Só você vai fazer em casa, né? Individual aí. Cadê os EDPs? Só no desenvolvimento proximal, que eu não sei, vou olhar o colega, tá? Vamos lá. Letra D. A exposição de um conteúdo utilizando-se uma apresentação multimídia. Tudo bem, todos estão vendo, mas cada um de uma forma individual, tá? Então, isso aí. Quem respondeu letra letra A. Tranquilo. Gente, Instagram 42, o grupo aqui. Gente, vamos compartilhar, vamos falar com as amigas. Uma aula gratuita, uma aula dessa preparada para vocês com o maior carinho. Vamos compartilhar, gente. Chama aí 5 amigas, 5 colegas, convida o grupo, chama para o grupo, tá? Uma aula dessa nem na faculdade, desculpa falar, você não tem uma aula dessa bem preparada, elaborada. Vou convidar, só precisa de uma vaga no concurso, tá bom? Então, cada uma de vocês, ó, depois do final da aula, vai convidar 5 pessoas, hein? Chama para o grupo. Vamos lá. Então, vamos lá. Próxima. Já a questão 9. Análise alternativa correta, considerando os fundamentos da teoria, né, de Vygotsky, histórico-cultural, no que se refere à aprendizagem e ao desenvolvimento da criança. Então, vamos lá.
Lá então, cenário alternativa correta, a correta que está a resposta em azul, né? A alternativa correta, considerando os fundamentos da teoria cultural, que se refere à aprendizagem e desenvolvimento da criança. Vamos lá. Letra A. O desenvolvimento da criança não sofre interferência nos processos de aprendizagem. O desenvolvimento da criança não sofre interferência no processo de aprendizagem? Claro que sofre. Claro que sofre. Tá? Letra A, errada, hein? Claro que sofre. Como não sofre? Tá? 9 não é A. Vamos lá. 9 não é A. Vamos lá. Próxima, letra B. Os processos de aprendizagem e desenvolvimento são independentes. São independentes. Assim, um não exerce influência sobre o outro. Processo de aprendizagem. Processos de aprendizagem e desenvolvimento são independentes. Assim, um não exerce influência sobre o outro. Nossa, são independentes, não exerce influência, aprendizagem e desenvolvimento. São dependentes, sim. São dependentes, sim. Tá? Então, letra B está errada. Ok? Vamos lá. Então, não é A e não é B. Vamos lá. Letra D. Letra D. Para a realização das aprendizagens relacionadas a determinadas áreas do conhecimento, é necessário aguardar o desenvolvimento biológico e natural. Meu, biológico e natural é Piaget. Biológico e natural é Piaget, não é Vygotsky. Então, eu falo, quem estuda Vygotsky tem que estudar Piaget. E quem estuda Piaget tem que estudar Vygotsky. Tem que saber os dois. Ok? Então, vamos lá. Letra correta, né? Pessoal no Instagram falando C, C. Vamos lá, letra C. O 9, letra C. Então, existe uma relação dialética entre a aprendizagem e o desenvolvimento, de modo que a aprendizagem propulsiona o desenvolvimento e vice-versa. Tá? Então, a palavrinha-chave aí é uma relação dialética. Ok? Tranquilo? Professor, vai lá no Google, quando você está com uma dúvida numa palavra, digita assim, o significado de dialética, significado de síncrese. O próprio Google tem um dicionário, tá? Então, leia. Você leia as informações das palavras-chave. Bom? Tudo bem? Vamos lá. O WhatsApp, gente, no meu direct, tá? Não é aqui na live nem no chat, tá? Entra lá no meu WhatsApp, tá bom? E também tem o WhatsApp do grupo. Entra no WhatsApp do grupo para ser notificada lá. Pronto, vamos lá. Última questão, hein? Última questão. Vamos lá, última questão. Pode-se dizer que a perspectiva vigotskiana dedica-se, entre outros temas, a compreender o desenvolvimento da linguagem como instrumento de pensamento e de comunicação. Entre outros termos, tais usos podem ser descritos como um intercâmbio social e discurso interior. Depende disso, essa é a alternativa correta. Tá? Então, vamos lá. Alternativa correta. Então, para quem já
essa aqui, está chegando a primeira vez, eu só vi que esse azul, esse vermelho, esse lúdico aí. Não, vermelho, né, são as palavras erradas. O azul, certinho, tá? Vamos lá. Então, vamos lá, letra A. A trajetória de desenvolvimento da linguagem da criança não segue uma sequência identificável. Como não segue? Claro que segue uma sequência, tá? Quanto ao seu uso do pensamento para a comunicação interpessoal, a antecedência de uso varia conforme a estimulação recebida pela criança. Segue uma sequência, sim. Como não segue? Segue, sim, tá? B. Independentemente da sequência em que aparece no seu desenvolvimento, tanto no uso interpessoal da linguagem quanto no uso intrapsíquico, avançam conforme a criança supera os níveis de generalização e abstração, tornando-se capaz de um uso concreto dos signos. Vamos lá, vou ler de novo, tá? Leia uma, duas na prova. Leia uma, duas, três. Não responda de primeira, tá? Estou fazendo aqui para vocês, porque eu já preparei, tá? Então, vamos lá, vamos voltar. Independente da sequência que aparece no desenvolvimento, tanto no uso interpessoal da linguagem, quanto no seu uso intrapsíquico, avançam conforme a criança. Vamos lá. Avançam conforme a criança supera os níveis de generalização e abstração, tá? Tornando-se capaz do uso concreto dos signos, né? Então, aqui a gente está falando das 4 fases de desenvolvimento do Piaget, lá naquela fase, né, o operacional concreto, né? Tem lá o sensório motor, na fase operatório concreto, né? Tem as 4 fases lá do Piaget. Agora não estou lembrando aqui de cabeça. Mas essa aqui é uma das fases lá do Piaget, tá? Nós estamos falando do Vygotsky. Bom, vamos lá. Letra C. Vamos lá, letra C. A criança, primeiramente, utiliza a linguagem como instrumento. A criança, primeiramente, utiliza a linguagem como instrumento de pensamento, com a função de uma adaptação pessoal. Com o desenvolvimento é que ela passa a ser capaz de utilizar a fala socializada, com a função de comunicar e manter o contato social. Com certeza, muita gente iria colocar a letra C, tá? Eu não tenho dúvida quanto a isso. Muita gente ia cair na pegadinha. O examinador é triste, tá? O examinador coloca aí as pegadinhas para vocês. Por que essa questão ela está errada? Porque está falando de uma adaptação pessoal, está falando do bebê. Piaget fez um trabalho sobre o bebê. A pessoa, sabe quem é a pessoa mais egoísta que existe? É o bebê. Porque o bebê, ele ganha as coisas no choro. Você dá. Aí, toma, 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 toma. Quer se livrar disso. Então, o bebê é a pessoa mais egoísta que existe. Piaget fez um trabalho sobre isso, tá? E nessa função dessa adaptação, ele quer se adaptar. Pessoal, tá? Ele pensa nele, não é no coletivo. O bebê é egocentrista, tá? Então, Piaget. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, nossa última questão aí. Letra D, então. Criança, primeiramente, utiliza uma fala socializada,
a função de comunicar, de manter o contato social, com o desenvolvimento é que ela passa a ser capaz de utilizar a linguagem como instrumento de pensamento, com a função de uma adaptação pessoal. Então, um instrumento do pensamento. Tem um livro do Vygotsky, Linguagem e Pensamento, um dos livros que cai no concurso. Claro, a gente fez aqui uma síntese, né? Fez um macro, né? Um micro resumo aqui, na verdade, sobre a questão aí de Vygotsky. Ok? Bem, então, gente, uma aula dessa especial, compartilha, clica lá em curtir, comente. Bom, vou estar enviando as questões no direct de vocês, vou estar enviando o vídeo, né? Para poder terminar a gravação aqui do vídeo.